Então tá ok. Essa semana a gente vai começar a ver uma matéria, né, um conteúdo novo, tá? Então vimos todos os conjuntos de números que existem na matemática, né? Conjuntos naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e os reais, que são todos. E agora vamos começar a utilizar esses números, tá ok? Então, esse capítulo agora aí, nós vamos falar um pouquinho sobre expressões algébricas. Então, até um pouco tempo atrás, nós trabalhávamos o quê? Expressões numéricas, só tinha números. E agora vai aparecer, tá? Eu falo brincando, as benditas letrinhas. Além daquilo que a gente já viu, né, o ano passado, de equação do primeiro grau. Qual que é a diferença de equação e expressão? A equação é uma igualdade de expressões, tá? Então, quando eu tenho duas expressões e eu tenho um sinalzinho de igual, aí vira uma equação, tá? Expressão, depois do sinal de igual, não aparece nada, não aparece ninguém do outro lado. Então, é uma maneira de eu expressar o que eu quero descobrir, ou simplesmente colocar o que eu quero mostrar naquele momento, tá? Então, para eu representar um número qualquer, eu represento através de letras do alfabeto. Ah, pode ser qualquer letra? Pode ser qualquer letra. O que mais a gente utiliza e acha por aí, né, nos livros e tal, é o bendito X e o Y, tá? Mas nada me impede de colocar A, B, C, D, tá? E assim por diante. Então, expressões algébricas são expressõezinhas que misturam o quê? Números e letras. Só isso, tá? Ah, vai calcular alguma coisa? Vai achar o valor das letrinhas? Em alguns momentos, sim. Outros, não. Tá ok? Então, só para representar, mostrar para vocês aí como aparece essas expressões, pega aí o primeiro exemplo. Qual a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? O que é perímetro mesmo? É a soma dos lados. Então nós temos aí o comprimento da piscina. Ah, mas não tem nada. Ah, se não tem, eu vou chamar do quê? De qualquer letrinha. No caso, ele colocou o X aí, ó. Comprimento da piscina é expresso pelo número real X. E a largura da piscina? Também não conheço. Eu vou chamar do quê? De Y. Então, só que é um exercício, está só pedindo para você mostrar o que é a expressão que vai me dar como calcular o que? O perímetro da piscina, tá certo? Então, voltando lá, o que é perímetro? Soma dos lados. Então, se eu tenho lá o comprimento x e x, 1x mais 1x, 2x. 1y mais 1y, 2y. Ah, então o perímetro é o quê? 2x mais 2y. Acabou, essa é a expressão para mim calcular o perímetro desta piscina. Isso mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais para frente e também utilizar isso daí. Isso é como se fosse uma fórmula, a fórmula do cálculo do perímetro de um retângulo qualquer, que é o que? 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Isso é uma fórmula. Isso para o resto da vida vai ser calculado dessa maneira o perímetro da piscina, de um retângulo. Tá ok? Ah, mas professor, não tem valor do x e o y? Nesse caso não, eu só quero a expressão, eu não vou dar agora. Eu quero o perímetro da piscina quando o comprimento for 10 e a largura for 8. Aí você calcula o perímetro, tá? Aí você, no lugar do x você coloca 10 e no lugar do y você coloca 8, tá ok? E aí pede aí se estiver pedindo um exercício para calcular, aí você calcula o perímetro substituindo. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é o valor numérico, tá? No caso do perímetro. Então você só substitui depois o valor da letrinha. Ah, o exercício vai dar? O exercício vai dar o valor da letrinha. Sou eu que vou dar
É eu que vou atribuir o valor do x e do y. Tá? Então, em expressão, só isso daí, ó, 2x mais 2y. Pronto, acabou. Então, nada mais é que uma expressão. Transformar a língua portuguesa numa linguagem matemática. Tá ok? É aquilo mais ou menos que nós vimos de equação do primeiro grau. Você pegava lá aquele probleminha, tal, estava tudo na língua portuguesa, não tinha, você tinha que pegar, transformar aquele problema numa linguagem matemática. Tá ok? Olha no segundo exemplo. Qual é a expressão? Ó, não está mandando calcular nada. Eu quero só a expressãozinha que representa a área total do terreno da figura. Área. O que é a área? A área do quadrado e a área do retângulo. Lado vezes lado. Pronto, só isso. Então, no caso aí, ele colocou, ele separou, né? A área parece uma área de lazer, né? Aí com, acho que é um toldo aí, não sei. E a outra é a parte da casa com a garagem. Então eu tenho a soma das áreas. Então vai ser, qual que é a área? A área vai ser a soma da área da figura menor, que é um quadrado, e o que? Do retângulo, a soma dos dois. Então ele coloca assim, a área total do terreno é igual à soma das áreas 1 e 2. A parte 1 é o retângulo. E a sua área expressa por A vezes B. Então ele colocou aí o comprimento valendo A e a largura valendo B. O retângulo é onde estão os carrinhos aí, né? E a parte 2 é um quadrado. Como é o quadrado, lado vezes lado, os lados são iguais, ele chamou de C, o lado do quadrado. Então C vezes C, C ao quadrado. Portanto, a expressão que vai me mostrar como calcular a área desse terreno total vai ser como A vezes B, que é do retângulo, mais a área do quadrado, C ao quadrado. Ponto, acabou. Ah, só isso? Só isso. Eu quero só a expressão. Eu não quero calcular a área. Se eu quisesse calcular a área, eu tinha que dar o valor do A, do B e do C. Ok? Então, expressões algébricas é isso. É você montar uma expressãozinha que vai me calcular a área, o perímetro, qualquer coisa dessa maneira. Tá bom? Então, expressão algébrica mistura números e letras. Lembrando que quando não tem número nenhum na frente da letrinha, é o 1, né? E no exemplo 3 aí, né, tá lá. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40 e mais R$1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de X quilômetros? Eu não sei quantos quilômetros ele vai andar, então é mais ou menos o que o pessoal faz, tá? Quando você vai fazer uma mudança, vai pedir para alguém levar um guarda-roupa aqui de Motuca para Araraquara, fazer uma mudança, o pessoal faz isso, ele cobra um preço fixo, que o cara imagina que é o preço do trabalho dele, e cobra o quê? Por quilômetro, dependendo do litro, né, quanto custa o valor aí do litro do diesel, né, na gasolina, ele vai cobrar o preço que ele acha justo, tá certo? Isso acontece de várias maneiras, né? Por exemplo, vendedor da Casas Bahia, Magazine Luiza, ele tem um salário fixo, tá? Que não é alto, mas o que ele ganha, o que é? Na venda. Porque tudo que ele venda, ele ganha uma porcentagem, ele ganha uma parte. Vamos pôr lá, um televisor que ele vende R$2.000. Vai, 0,5% significa que 0,5% que ele vendeu daquele televisor é dele. Então ele vai juntando tudo que ele ganha no mês, que ele vende no mês, e ganha uma porcentagem sobre a venda, tá bom? É assim que funciona, por exemplo, de um vendedor de uma loja. Ele ganha por venda. Ele tem um salário fixo, baixo, mas é para incentivar o vendedor a vender mais, porque se ele vender mais, ele vai
ganhar mais. Se vocês perceberem, entrar numa loja, por exemplo, né, na Magazine, Casas Bahia, Extra, sempre tem uma foto assim, funcionário do mês. Por quê? Aquele funcionário, aquele vendedor, foi o cara que mais destacou, aquele cara que mais vendeu naquele mês. Então ele dá uma premiação maior. É assim que funciona, tá? Então aí para cobrar o frete que o caminhoneiro, voltando aí para o exemplo, né? O que ele faz? R$40, tá? O preço fixo dele e mais 1,50 de quem? Vezes quantos quilômetros que ele vai andar. Então, por exemplo, daqui a Araraquara tem 40 quilômetros. Então, quanto que ele vai cobrar? 1,50 vezes 40, tá? E soma depois mais 40. Ok? É assim que funciona mais ou menos. Na parte de vendas, parte de carreto, de um caminhoneiro, de mudanças ali, tá bom? Então, expressões, uma expressão matemática que representa números e letras ou somente letras é denominado expressão algébrica ou literal. E as letrinhas são chamadas de variável, tá? Porque ela vai variar dependendo de cada situação. Então aí mostra alguns outros exemplos de expressões algébricas, né? 2x mais 3y, meio de x vezes y quadrado sobre 5, 3a menos 2c sobre 10. Mas você vai calcular isso como, professor? Só vai calcular quando eu der o valor das letrinhas. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Primeiro, nós estamos só vendo o que significa uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica irracional. Irracional, nós vimos lá os números irracionais. São aquelas raízes que não são exatas. Ou um número que depois da vírgula não se repete. E assim por diante. Tá bom? Então tá aí, ó, raiz quadrada de AB. A sobre 2 raiz de x. No caso aí o x não pode ser negativo, né, porque não existe raiz negativa. Algumas coisas assim. Embaixo não pode dar zero. Aí vai depender muito dos valores da letrinha. Tá ok? Então nessas atividades aí, ó, eu passei agora para vocês. Acho que são 4 atividades. É só para vocês escreverem a expressão. Não tem que calcular nada, tá bom? Então você vai transformar, no caso, a língua portuguesa, você vai transformar numa linguagem matemática, tá? Numa expressãozinha algébrica. Não precisa calcular, é só você escrever a expressão. Tá joia? Dúvida? Estou aqui todo santo dia, das 7 ao meio-dia, tá? E não esqueçam de vir buscar os livros, tá? Essas atividades, toda a matéria está no livro de matemática, tá? No livro didático. Então quem não veio buscar, pede para o pai vir aqui na escola. Todas as matérias, matemática, português, história, geografia, estão à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço.